Muito bem, meus amigos, vamos à parte 2 desse incrível vídeo que é falando sobre frutas glaciadas que não é da Mazé. Isso aí. E eu resolvi fazer uma parte 2 justamente por conta da complexidade que foi ter feito esse doce. E também para provar o seguinte, para mostrar o seguinte, que cozinha não é necessário ter aptidão, basta ter um pouco de conhecimento em alimentos, um pouquinho de física, química e conhecimentos em geral. Então, e é preciso sempre o ar da experimentação. Você nunca vai conseguir fazer algo perfeito de primeira, mas quando você experimenta sempre muitas coisas na cozinha, na alimentação, você acaba ganhando uma memória dessas coisas que você experimentou. E aí você consegue ficar cada vez mais assertivo. Como, por exemplo, eu nunca tinha feito isso aqui na minha vida. Eu nunca tinha feito uma laranja glaciada. Eu sabia que era difícil por conta da complexidade que é você tirar... Laranja não, tangerina, ou mexerica se você está em São Paulo. Mas eu sabia da complexidade que é... Porra, esse celular vai tocar de novo. Eu sabia que a complexidade que é você fazer um doce que tem casca de laranja ou de tangerina ou o que for cítrico. Porque amarga. E amarga muito, não é pouco não. Então eu quis realmente tentar eu quis realmente me aprofundar um pouco nessa complexidade que é fazer um doce glaciado a partir de uma fruta cítrica. E quem olhar, eu queria muito que vocês olhassem um vídeo antigo que eu tenho de review sobre o doce da Mazé, o que é. Esse vídeo é importante para a gente entender o seguinte, a Mazé, ela faz presente, enfim. Aqui o meu objetivo era fazer um doce, uma comida. Olha aqui. Então, o meu objetivo era fazer um doce para comer. Porque se for para comer, se for para dar um presente, eu vou dar o da Mazé. Até por conta da complexidade que é fazer esse doce. Então, aqui tem algumas diferenças. Cara, isso aqui tá incrível, tá maravilhoso, tá estupendo, tá absurdamente absurdo. Eu adorei. Tem algumas características que eu fiz diferente do doce passado. E, portanto, por isso que eu resolvi dividir esse vídeo para mostrar a diferença. A primeira delas é a seguinte: essas tangerinas aqui foram todas partidas ao meio, todas. Então, todas as tangerinas estão partidas ao meio. Por quê? Eu percebi que era infinitamente mais fácil você fazer com que o doce penetrasse dentro da fruta se você cortasse ao meio. A casca, ela oferece uma proteção muito forte à tangerina, fazendo com que o açúcar que esteja do lado de dentro dificilmente entre para dentro do fruto. E quando eu fiz aquele erro meu que eu falei, quando teve aquele erro que eu falei que eu demorei para gravar, e com isso eu tive que cortar metade das tangerinas, literalmente foi um erro que me ajudou, porque eu percebi que era muito mais fácil fazer cortadas ao meio, e ficou para mim mais gostosas. Tem um detalhe, vou mostrar um vídeo aqui da Mazé. Bom dia, um doce e feliz dia para você, uma doce e feliz terça-feira, né? Nós estamos aqui a todo vapor, finalizando mais abacaxis cristalizados inteiros. Agora a gente está chegando no fim da produção. Até amanhã sai todos os pedidos. Porque primeiro que ela não esconde o seu processo de produção. E segundo porque não existe mistério. O que existe é paciência. Porque essa fruta, para ficar do jeito que você quer do da Mazé, vai ter que ficar 6 meses na geladeira lá e cultuando e fervendo de vez em quando. Então dá um certo trabalho. Não é tão simples assim. E por coincidência do destino, a Mazé está fazendo também umas frutas cristalizadas de laranja. E ela mesma expõe essa dificuldade, como você pode ver aqui. Impressionantemente lindas as laranjas cristalizadas inteiras. Olha, eu olho para elas e eu fico encantada. Comecei a fazer essas frutas cristalizadas inteiras, abacaxi e abóbora, em 2017. Só o ano passado, em 2024, que eu consegui fazer uma laranja cristalizada inteira. Sabe por quê?
porque ela é muito, muito desafiante de ser feita, mas compensa, viu? E depois de prontas, elas ficam muito deliciosas, elas são muito suculentas, muito cheias de caldas, mas cada laranja de um jeito, com sua forma, com a sua beleza. Olha, essa aqui, que linda. E essa, ó, maravilhosa, né? Cada uma do seu jeito, mas ambas deliciosas. Então, como vocês podem ver, fazer um doce cristalizado de laranja ou alguma coisa cítrica não é fácil, porque a casca oferece uma proteção tão grande para que o açúcar entre dentro dela que você precisa ter uma técnica diferente que eu não quero saber, eu não estou me importando, e se você quiser comprar um fruto cristalizado, você compra o da Mazé. Aqui, primeiro que aqui a técnica é diferente, é uma técnica de glaseado, ou seja, como eu falei no vídeo passado, você vai introduzir uma calda de açúcar e você glacear esse fruto. Essa técnica você pode rebater para qualquer tipo de fruta. Mas só que você tem que ter pensamento no que você vai fazer. Se a fruta for uma polpa macia, você vai exigir que o fruto fique menos tempo fervendo, senão vai derreter. Se o fruto for uma polpa dura, aí você pode ferver mais tempo. Existe uma crítica muito grande às frutos da Mazé, é o seguinte, são doces. E é doce para um boné. Por quê? Fica 6 meses na porcaria da calda-de-açúcar. Então não tem como não ser doce. Aqui, dessa maneira como eu estou fazendo, já preserva o sabor da fruta. Ou seja, aqui eu consigo experimentar todo o sabor de uma tangerina com calda de açúcar glaciada. Isso aqui dura tanto tempo quanto o da Mazé, tá? Isso aqui pode ficar fácil 6 meses na geladeira. Mas o mais importante aqui é o seguinte. Eu vou usar a mesma colher porque esse aqui não vai durar muito tempo, tá? O mais importante é o seguinte. Você precisa deixar em ponto de, calda. Aqui, essa calda aqui, ó. Esse é o ponto mais importante que você precisa deixar essa fruta. A fruta precisa ficar bebida nessa calda. E é marrom, como eu sempre falo, porque o meu açúcar utilizado aqui o meu açúcar que eu utilizo é o demerara. Então vai ficar tudo meio marronzado porque é a cor do meu açúcar. Se você for fazer na sua casa com açúcar branco, isso aqui vai ficar ligeiramente mais branquinho, mais translúcido e digamos assim, talvez com uma aparência que as pessoas gostem mais. Eu gosto assim, mais escuro. Então, mais uma vez, eu não sou confeiteiro, mas eu quero provar nesse vídeo que você não precisa ser confeiteiro, o melhor confeiteiro do mundo, para você fazer uma sobremesa, ou um doce, ou o que for, uma torta que for. Há muito tempo atrás eu mostrei uma torta que eu faço para os aniversários da minha filha. Torta não, né? Uma sobremesa. Que é a pavlova. E, na verdade, um suspirão invertido. Que eu jogo gelé de morango caseira. E uma confeiteira chegou a me criticar falando: ah, mas pô, você podia ter comprado pronto, isso aí não ficou bonito. Cara, ficou do jeito que eu gosto de fazer. Não ficou perfeito, obviamente não ficou igual o Cédric Groullet, lá da França. Mas ficou do jeito que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer. E foda-se. É isso mesmo. Foda-se. Porque tá na minha casa. Sabe? Eu não tava afim de pagar 200, 100 reais por uma torta. Eu tava afim de fazer o meu produto para as minhas filhas, pro aniversário. Então é diferente é diferente a maneira como você está querendo apresentar. Vale rebater o seguinte: uma coisa mais importante, como eu cortei etapas, ou seja, isso aqui eu fiz basicamente da mesma maneira que eu fiz o outro.
tá bem? Mas ele não está 6 meses. Então, por cortar etapas, sempre o que a gente tem na cozinha sempre que você corta etapas, você tem uma diminuição do seu processo, você tem uma diminuição do sabor. Ou melhor, você tem uma diminuição daquilo que você deseja como produto final. Então, se você tem uma feijoada que você faz em um dia, é diferente de uma feijoada que você faz em 3 dias. Isso é nitidamente diferente. Não que a feijoada que você faz em um dia fique ruim, mas, obviamente, se você se prepara para fazer uma feijoada em 3 dias, ela fica com um sabor muito melhor ou muito mais acentuado do que aquela que ficaria em um dia só pronta. Então, eu acho isso importante você entender que o porquê que os doces da Mazé são tão privilegiados. Porque fica 6 meses fazendo a porcaria do doce. E aqui é um doce para você fazer para comer. Se você quisesse botar abacaxi aqui, é a mesma coisa. Corta o abacaxi, é mais fácil ainda. Você corta, bota, faz a calda, faz o processo de glaseamento, que é o mesmo, e deixa ele curtido na calda de açúcar. Então é basicamente isso que a gente tem. Eu queria que essa parte 2 do vídeo vai ser um pouco mais curta, mas ela é importante pra gente, ela é importante para a gente entender o como que a experimentação dentro da cozinha ela vai ser fundamental para a criação da sua expertise ou da sua forma como você vai trabalhar, né, ou fazer suas comidas para sua casa, ou enfim, o que for. É importante. Toda vez que você experimenta, você cria memória. Essa memória ela vai ser fundamental para você um dia usar em alguma coisa que você queira fazer. Mas o ser humano ele funciona assim, através de memória e através de memória, banco de memória sobre uma experiência passada. Então, se você quer fazer cozinha, se você quer cozinhar, você precisa de banco de memória. Qual banco de memória? Banco de memória de paladar. Banco de memória experimentativo, experiencial. Você precisa vivenciar. Não adianta eu te falar como é que é um gosto de ovo de pata se você nunca comeu um ovo de pata. Eu posso falar para você, mas você precisa experienciar. É óbvio que você pode fazer algo sem nunca ter experimentado, mas em algum momento você precisou dessa experimentação, dessa experienciação para você fazer aquilo que você está fazendo agora. É isso que eu quero que vocês entendam. O know-how da cozinha, do fazer comida, ele está inserido dentro da experienciação e da experimentação. Então você precisa experimentar para você fazer comida. E é óbvio que depois de um tempo você consegue fazer comida sem experimentar o que você está fazendo naquele momento. Mas em algum momento você já experimentou ou você já experienciou aquilo que você fez. E isso é importante para você entender que até mesmo, por exemplo, existe cozinheiro vegano, porque o cara ele já passou por tantos processos iguais àquilo que ele sabe fazer ele sabe fazer aquela carne, aquele prato, mesmo não experimentando, porque dá para fazer, a partir do momento que você criou memória visual para isso. Enfim, é isso. Veja o vídeo da Mazé. Se você chegou até o final desse vídeo gostoso, maravilhoso e cítrico, eu te mando um beijo para você. Manda para aquele seu amigo, o Natal tá chegando. Manda para sua mamãe, para seu papai, para sua vovó, para fazer isso aqui. O Natal tá chegando. Isso aqui é maravilhoso para ficar na mesa. Não gosta de tangerina? Faz de abacaxi, fica maravilhoso. E fala aqui, ó, esse é o abacaxi que não é o da Mazé, mas é. Tá entendendo? Essa é a tangerina que não é a da Mazé, mas é. Isso aqui numa mesa de compota, isso aqui com sorvete, com creme de chantilly fica maravilhoso. Agora, você tem que entender que você está comendo tangerina. Você não está... Se me vem com essa de... Ai, porque eu fiz e tá com gosto de tangerina muito forte. Porra, óbvio, né? Tu tá comendo tangerina, porra. Então você tem que gostar de tangerina. Vou fazer um pause aqui para falar um negócio. Já que a gente está falando sobre questões cítricas e amargor. Eu estava refletindo sobre como deixar menos amargo para aquelas pessoas de paladar mais sensível. Então, assim, a melhor maneira de você fazer isso é dando uma ligeira raspadinha, né, na casca. Então, você vai pegar um ralozinho bem fino, vai fazer aquela raspadinhazinha e vai raspar toda aquela
parte da frente de cima. E aí você retorna aquele processo que eu fiz, que é de fervura. Fervura, experimentação, para você saber até melhor grau de menos amargor. E com isso, a tangerina, a laranja ou o que for vai ficar mais menos amarga para as pessoas de paladar sensível. Então é isso aí. Dica rápida, porque eu estava aqui editando vídeo e eu vi que eu não falei sobre isso. Então, ó, beijinho. Vamos pro vídeo de novo. Ela tem um sabor forte. Então assim, e você precisa experimentar antes de você começar a fazer o doce. Aquela etapa de fervura é fundamental. Ferver pelo menos 4 vezes. E você tem que experimentar para saber como é que ela tá, se ela já perdeu todo o amargor dela, porque se for fazer amargo não adianta. Vai jogar fora e vai perder produto. Então é isso. Beijo em todos, curta, compartilha, manda para aquele seu grupo da família, manda pro grupo do Natal e fala assim, ó, aqui ó, quem vai fazer as tangerinas glaciadas do Jean? Isso aqui com chantilly fica bom demais. Beijo pra todos. Panetone, porra. Vou fazer um panetone. Quer dizer, vou fazer um panetone diferente, porque todo mundo faz panetone. Isso aí, bora. Tchau.